Thaís, bem-vinda. Maria Silvia e Bia, bem-vindas. Vocês não estavam aqui com a gente na parte da manhã, mas acho que tá todo mundo, todo o resto estava. Vou deixar vocês com esse painel, que é o nosso painel que vai falar especificamente sobre violência contra mulheres negras e população LGBT. Bom, eu sou Maria Silvia de Oliveira, eu sou advogada e atualmente eu sou presidente do GLE10 Instituto da Mulher Negra, que é uma organização que esse ano completou 30 anos. Ela foi fundada em 1988 por um grupo de mulheres negras que não se sentiam representadas nem no movimento negro, que era capitaneada, em sua grande maioria, por homens negros, e no movimento feminista, porque as mulheres, o feminismo hegemônico, o feminismo branco, entendia, e até algumas ainda hoje entendem, que as mulheres são universais e que, se a gente solucionasse, né, as questões para as mulheres, de uma forma geral, que as mulheres negras estariam contempladas, e a gente sabe que isso não é verdade, porque, inclusive, nós partimos, né, de questões históricas muito diferentes, e a gente vai conversando sobre isso durante a minha explanação. Ai, meu Deus. Durante a nossa conversa, tá? Então, tá aí, o GLE10, ele se posiciona em defesa de negros e negras, que nós sabemos que são a parcela da população que padecem de maior desvantagem na sociedade que a gente vive hoje, né? E, por conta disso, eles têm extremamente diminuída o acesso a oportunidades. Tá? Bom, a nossa missão política institucional mais premente, né, a mais importante, é a valorização e a promoção das mulheres negras na sociedade. A gente trabalha, né, a questão racial e questão de gênero, que, para nós, são temáticas de direitos humanos. A gente tem essa discussão de direitos humanos de quem, né? Porque, quando pensaram em direitos humanos, pensaram para homens, brancos, héteros, enfim. E aí, para falar um pouquinho com vocês sobre gênero, raça e violência doméstica, a primeira informação que eu trago aqui para vocês é quantas somos no Brasil hoje, né? Então, pela classificação do IBGE, nós somos aí em cerca de 55 milhões de mulheres negras, tá? 1/3 praticamente da população. E aqui é a forma como nós estamos distribuídas no país, tá? A grande maioria de nós, mulheres negras, estamos no Norte e Nordeste, né? E aí, quando você vai descendo para o Sul, Sudeste, a distribuição da população negra diminui. Aqui em São Paulo, a população negra está em torno de 37%, né? Então, o número de mulheres negras diminui também. Tudo bem? Bom, em atuação do GLE10. Em 2015, o Júlio Jacobo, como é que é o nome dele mesmo? Bom, foi divulgado o mapa da violência de 2015. Todo mundo sabe disso. E, naquele momento, ele disponibilizou dados estatísticos que davam conta de que a violência contra a mulher negra, a morte de mulheres negras, tinha aumentado em 54% no período de 2003 a 2013, e que, para as mulheres brancas, nesse mesmo período, esse número tinha diminuído em 9,8%. Tá? De posse dessa informação, o GLE10, aqui em São Paulo, né, fez uma parceria com uma organização que se chama Crioula, no Rio de Janeiro, que também é uma organização de mulheres negras, só que lá eles trabalham basicamente com a saúde da mulher negra. E eles montaram esse dossiê, que se chama A Situação dos Direitos Humanos das Mulheres Negras no Brasil, Violências e Violações, fazendo uma compilação de todos os dados estatísticos oficiais sobre violência com recorte de gênero e raça. Tá?
indico para vocês a leitura, ele está disponível na internet, em PDF. E ali nós constatamos que as mulheres negras são a que têm o maior impacto de violência nas suas vidas. Tá? Então, se vocês pegarem dados do SIM, que é o Sistema de Informação de Mortes no Brasil, o Infopem, que fala da questão de encarceramento, os dados do Ministério da Saúde, vocês vão verificar que todos esses dados, né, de violência têm uma sobre-representação das mulheres negras. Né? Eu não vou me lembrar de todos os números aqui, mas, por exemplo, né, as mulheres negras elas têm menos atendimento durante o período pré-natal do que as mulheres brancas. Enquanto as mulheres brancas, no sistema de saúde, podem chegar a fazer 7 atendimentos médicos pré-natais, as mulheres negras só fazem 4. Por exemplo, na hora do parto, as mulheres negras elas recebem menos anestesia, porque ainda existe um imaginário de que as mulheres negras são mais fortes. Então, se você está num atendimento médico, um SUS, por exemplo, onde falta anestesia, né, o médico não vai ter dúvida. Bom, então, eu não vou anestesiar a mulher negra, porque ela é mais forte, e o que a gente tiver de anestesia, a gente vai destinar às mulheres brancas. E assim, não sou eu que estou dizendo. Tem pesquisa para falar isso. Tá? E a população LGBT, que vão falar aqui, as mulheres que mais morrem, a população que mais morre dentre os LGBTs são negros e negras. Tá? São todos dados que estão nesse documento que vocês podem acessar depois. Bom, de posse desse documento, o Gueledés e a Organização Crioula foi para Washington para apresentar essa documentação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tá? A gente teve lá, nessa sessão, 157, não vou falar tudo isso aí, tá? Da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em abril de 2016, e por conta dessa apresentação, da apresentação dessa documentação, nós acabamos conseguindo que a representante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a população afrodescendente e mulheres, a senhorita Margarete Macaulay, que não era... senhora Margarete Macaulay, viesse ao Brasil para fazer audiências públicas e conhecer a situação dos direitos humanos dessas mulheres em loco. Né? Então, ela esteve em São Paulo, Salvador, Espírito Santo, Rio de Janeiro, salvo engano. E saiu daqui extremamente, vamos dizer assim, abalada. Né? Ela disse que era inacreditável o que ela estava vendo, né? E de dados oficiais, porque não somos dados que nós inventamos. Né? E qual era a posição do Estado brasileiro em relação a esse tipo de situação. Bom, esse documento está lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tem todo um procedimento. Agora, eu acho que é dia 5 de dezembro, estava conversando com o Dr. Rodney hoje, eles estão indo para lá de novo, que, além de trabalhar esse documento, nós vamos levar o caso específico da Luana Barbosa, que foi assassinada por policiais militares em Ribeirão Preto. Eu estava até conversando com as meninas aqui, que eu estive na audiência terça-feira, né, ouvindo policiais militares, e eu saí de lá assim, arrasada, né, porque, infelizmente, pelo andar da carruagem, eles sequer serão pronunciados. Né? Então, é outro tema que nós estamos querendo dar visibilidade internacional. Bom, quando a gente fala de violência de gênero, eu trago esse quadrinho aqui, porque é um quadrinho bastante interessante da Naomi Calo, e a gente pensa ali quais são as questões invisíveis que estão atrás da violência de gênero, das mais visíveis até chegar ao feminicídio. Né? Nós estamos falando de violência de gênero, a gente não está fazendo um recorte de raça.
As mulheres negras sofrem tudo isso aqui. Só que tem um plus. Tá? E aí, como eu não sei fazer esse quadrinho bonito, eu coloquei tudo isso aí, tá? Em relação ao que ainda se sobrepõe à questão de gênero para as mulheres negras. Tá? Então, você tem uma questão de objetificação, de hipersexualização, de pobreza. Quando eu falo de violência racial, nós estamos falando da violência do Estado mesmo. Alguns dados eu já trouxe para vocês, né? A questão de saúde dessa mulher, né? Questão de mortalidade materna, enfim. A gente tem a violência policial, que eu acabei de falar para vocês também. Né? O Atlas da Violência de 2018, de junho, agora, que é um mapa, que é um atlas organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trouxe um dado que a gente já sabia, mas não tinha quantificado, que é a violência que as mulheres negras sofrem da polícia, diretamente. E o número de morte dessas mulheres negras, nesse enfrentamento com a polícia, aumentou. E a gente sempre falava da questão do genocídio dos jovens negros, né? Dos meninos negros. Mas a gente percebeu que as mulheres negras também passam por esse embate. Então, quando eu falo de violência racial, eu falo também dessa questão das mulheres que perdem os filhos, né, para a violência policial. E, por exemplo, a Luana Barbosa, que morreu estupidamente por conta de uma intervenção policial. A Verônica Bolina, que todo mundo sabe do caso dela. A Cláudia, do Rio de Janeiro. E, mais recentemente, a Marielle. Né? São formas de violência racial. Os estereótipos, né, e desumanização. Por exemplo, a objetificação, a hipersexualização, os estereótipos, os estigmas, são processos históricos. Né? Eu não tenho como contar aqui 500 anos, né, 350 anos de escravidão, mas são processos históricos, né, que estruturam, né, o racismo no Brasil. E as mulheres negras passam por tudo isso. Bom, eu falei aqui do racismo estrutural, é um complexo histórico, político, não é? Que barra a população negra para uma série como eu falei, de oportunidades, né? Mas, e aí eu estou usando aqui uma classificação muito rápida do Silvio Almeida, de pontos mais importantes. Né? Então, um ponto que eu acho que é fundamental, e aí as psicólogas que estão aqui vão poder me ajudar, que é a questão da subjetividade. Né? O que esse racismo faz com a subjetividade dos negros e negras, mas também da sociedade, dos brancos. Né? Porque a gente tem que começar a racializar os brancos também, porque eles não se veem racializados. Né? Então, a naturalização, né, em relação, por exemplo, aos privilégios que essa população tem. Né? E ontem, os nossos nobres deputados, né, e senadores do Congresso lá aprovaram um aumento de 16% para o judiciário, né, quando a gente tem toda uma população que está sofrendo, né, por falta de recursos, principalmente por conta da emenda constitucional 95, que reduziu os gastos com saúde e educação. Porque quando o governo, né, legitimado em 2016 sofreu um golpe, o nosso querido Temer veio com a conversa de que ele tinha que implantar uma política de austeridade. E aí a gente pergunta, austeridade para quem? Né? Então, é disso que a gente está falando. Né? A Cida Bento, psicóloga, ela chama isso de pacto narcisista. Pacto de Narciso. Oi. Não bastasse o aumento para o judiciário, o Senado ontem também aprovou mais um corte para o Fundo da Educação. Ou seja, não é prioridade no país. No país. Tá? Então, é disso que a gente está falando. E quem é a população que vai ser prejudicada, que está sendo prejudicada, que sempre foi prejudicada por conta desses processos políticos? É a população negra.
E aí vocês falam assim, não, mas a população pobre também vai ser assim, gente. Mas só que a gente tem que entender o seguinte, a população é pobre porque é preta. Tá? Se vocês pegarem os 10 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, são dados da Oxfam, 75% são de pessoas pretas e pardas. Tá? Então, por exemplo, quando a gente insiste em políticas e ações afirmativas, e que as pessoas veem, não, então, se for assim, nós temos que ter cotas sociais. Tá. Quem é que a gente vai beneficiar nessas cotas sociais? E aí eu dou um exemplo. Né? Você tem uma política de cota social, vou chutar aí, na USP, tá? Para você possibilitar a entrada de estudantes pobres na universidade. De que estudantes pobres nós estamos falando? Porque quando você adota essa política, né, de ação afirmativa, de cotas, para alunos de escolas públicas, ainda assim você não está falando da população negra. Porque tem escolas públicas como os institutos federais, por exemplo, ou como a Federal de São Paulo, que não são frequentadas por alunos negros. E eu tenho uma filha que estudou lá, fez o curso técnico lá, e na época que ela estudou, ela era uma das muito poucos negros naquela escola. Fica aqui embaixo, né, no Canindé ali. Tá? Porque a população negra não tem acesso a esses espaços. Essas escolas são escolas, querendo ou não, apesar de pública, são escolas de excelência. Tá? E aí a gente está falando também da política, onde a gente tem uma baixíssima representatividade das mulheres negras. Quando a gente fala de economia, por exemplo, com esse sistema tributário que nós temos, a população pobre é a mais onerada. Né? E se a gente está falando de um sistema tributário regressivo, nós podemos pensar também que as mulheres negras elas arcam com a maior parte dessa carga tributária. E eu costumo dar um exemplo bem simples. Né? Eu até fiz aí uma especialização em direito tributário, mas, enfim. A gente tem, por exemplo, num pacote de feijão, o pagamento de ICMS. Tá? Só que o mesmo preço que eu pago um pacote de feijão, o Silvio Santos paga. É justo? Por outro lado, quando se fala em taxar as grandes fortunas, o Brasil vira um Deus nos acuda. Porque quem é que detém essas grandes fortunas e onde é que eles estão? Estão exatamente lá, não é? Aprovando aumento de 16% para um sistema judiciário que, gente, por favor, né? É disso que a gente está falando. E quando a gente fala de direito, a gente está falando, primeiro, da alta taxa de encarceramento de mulheres negras, que nos últimos 10 anos aumentou, tipo, 157%, se eu não estiver equivocada, né? Mais do que triplicou lá o sistema carcerário feminino. Tá? E dessas 45 mil mulheres presas, 45 mil e alguma coisa, 62% são mulheres negras. São dados do Infopem. Tá? Por outro lado, se você for olhar os quadros, né, de juízes, magistrados, promotores, você praticamente não vai ver mulheres negras. Eu tenho um último recorte que foram ouvidos 10 mil juízes pelo Brasil. Tá? Não foram ouvidos todos, porque esse mapeamento eles não são obrigados a responder. O CNJ faz um censo, mas eles não são obrigados a responder. Responderam 10 mil. E desses 10 mil, apenas 377 eram mulheres negras. Nos 27 estados da federação. Tá? Então, vocês têm uma ideia da subrepresentatividade. Quando a gente fala de violência, né, como eu já vim dizendo, a gente está falando de racismo institucional, tá? Que
do cotidiano das instituições, tanto públicas quanto privadas, né? E aí, por exemplo, o ano passado, alguns escritórios de advocacia resolveram fazer um censo para ver quantos advogados e advogadas negras existiam nos grandes escritórios de advocacia. E eles perceberam que menos de 1% desses advogados são negros. Tá? E aí, evidentemente, premidos por uma questão internacional, porque tem muitas empresas, enfim, instituições estrangeiras que estão se recusando a assinar contrato com esses escritórios de advocacia porque não tem política de diversidade, eles começaram a correr atrás do prejuízo. Tá? Então, nós temos isso também. E aí, quando eu falo de racismo institucional, é disso que eu estou falando. Né? Porque a organização ela pode até falar assim, mas eu não sou racista. Tá, não é racista, mas vive numa estrutura racista. Tá certo? E aí as pessoas que operam dentro dessa organização, elas vão atuar segundo a subjetividade e a ideia do que ela tem, do que ela é na sociedade, né? Como é que ela interage na sociedade. E ela aprendeu a ser racista. Aí a gente tem um caso muito clássico de um alto executivo negro que foi indicado pelo presidente da Bayer para uma vaga numa determinada empresa, que agora não vou lembrar o caso todo, e que o gerente lá de recursos humanos, enfim, falou que ele se recusava a entrevistar pessoas negras para aquela empresa. E, gente, isso daí foi veiculado aí em todos os órgãos de imprensa, tá? É só procurar lá. O presidente da Bayer denuncia racismo no Brasil. E é evidente, gente, que o presidente da Bayer não estava, e aí eu não estou de forma alguma menosprezando os outros, não estava indicando qualquer pessoa para uma vaga de executivo numa empresa no Brasil. O rapaz tinha um currículo, né, que, infelizmente, poucos de nós negros têm condições de fazer, de formar. Tá? Então, gente, mas eu não sou racista, mas ninguém está falando que você, acusando, apontando o dedo. Não é pessoal, apesar de existirem práticas individuais. Nós estamos e fomos formados numa sociedade racista. Então, se a gente for procurar dentro da gente, nós vamos encontrar algum resquício de racismo lá. Tá? E é para essas coisas que a gente tem que se atentar e para se desconstruir todos os dias. Tá bom? Bom, e esse racismo é possível também por conta da ação, não é? Quando o Estado age violentamente em relação à população negra, mas também em relação à omissão. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a Lei 10.639, de 2003, que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para acrescentar no currículo escolar das escolas públicas e privadas o ensino da história da África e do negro no Brasil. A lei está lá. 15 anos. E ainda tem gente discutindo que não vai, gestores ou professores, enfim, que não vai adotar essa legislação, porque eles não vão ficar falando de demônio, não é? Nas escolas. Como se a cultura afro se resumisse a uma questão religiosa, a uma questão de religiosidade. Então, cadê o Estado que não está aí para impor a implementação desta lei nos currículos escolares, já que é uma legislação, a lei está aí e tem que ser obedecida. Tá? Então, isso é uma forma de omissão do Estado. Eu trago essa foto porque ela é muito emblemática, né, das situações de violações de direitos humanos que as mulheres negras sofrem todos os dias.
E aí eu vou fazer uma pergunta direta. Alguma mulher branca aqui dentro já, em algum momento, pensou viver uma situação dessa para proteger o filho? Eu fiz essa pergunta na Escola Paulista de Magistratura para os juízes, ficou todo mundo olhando para mim assim, como se eu fosse um ET. Que não, gente. Isso aqui acontece nas periferias das cidades, como São Paulo, todo dia. Todos os dias nós perdemos jovens negros para a violência policial. Tá? Bom, e aí, o que determina a precariedade da vida dessas mulheres negras é esse racismo estrutural, que eu já falei, já coloquei, que aumenta a vulnerabilidade dessas mulheres e possibilita uma maior exposição à violência. Né? É disso que a gente está falando. Já falei disso, né? O racismo estrutural naturaliza essa negação de humanidade dessa população, porque, ao fim e ao cabo, é isso que eu falei aqui quando eu cheguei. Quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de direitos humanos para quem? Né? E é só ouvir um pouco a fala dos nossos próximos executivos aí, eleitos, o Dória, o Bolsonaro, o nome do governador do Rio de Janeiro, que agora não... o Witzel. Gente, esse cara fala em entrevista que se a polícia vir alguma pessoa com um fuzil na mão, é só mirar na cabecinha e atirar. Quando o Dória fala que ele vai pagar os melhores advogados para defender policiais militares que matarem suspeitos, de quem é que ele está falando? Direitos humanos de quem e para quem? Bom, e aí, só para falar um pouquinho da Lei Maria da Penha, a gente tem que pensar isso. Né? A Lei Maria da Penha, como todas as outras leis, né, todo o arcabouço jurídico do Brasil que a gente tem, a gente pensa numa lei universal. Tá? Mas ela não é tão universal assim, porque ela não está dando conta de proteger mulheres negras da violência doméstica. Tá? Então, a gente tem que pensar isso, e os dados estatísticos estão aí para comprovar. Tá? Como, e aí eu vou deixar essa pergunta para vocês, como nós vamos poder pensar proteção às mulheres nas quais, e aí eu estou falando da mulher negra, a gente não reconhece um pingo de humanidade. Tá? A gente está falando de um processo histórico de 500 anos. A mulher negra sofre violência, é violentada desde o primeiro dia que pôs os pés sequestrada de África nessa terra. Tá? Então, é como se fosse extremamente natural que essa parcela da população continuasse sofrendo violência. Né? E eu tenho feito algumas pesquisas aí por conta de eu estar tentando, né, pensando um mestrado, um projeto de pesquisa, e eu fui ler alguns textos. Tem um texto bastante interessante de uma menina que se chama Natalie Franklin, que ela estudou 5 títulos do Nina Rodrigues, que trabalha a questão de gênero. E, evidentemente, ele estudava a raça, né, naquele momento histórico, é final do século XIX, início do século XX. Né? E o tratamento que ele dá para a mulher branca e mulher negra, nesses estudos que ele faz, gente, é chocante. Assim, por exemplo, como ele era médico, ele era legista, ele ajudou, de alguma forma, a construir o pensamento jurídico no país, que a gente chama de racismo científico, ele dizia que as mulheres negras não eram vítimas de estupro. Por quê? Porque elas são fáceis, porque elas provocam os homens,
porque elas são feiticeiras, porque elas são macumbeiras. E, pasmem, elas não podem ser vítimas de estupro porque elas já nascem com o ímen rompido. Tá? E foi esse cidadão que trouxe as ideias de Lombroso para o Brasil. Não é? Ele era tido como um discípulo de Lombroso. Quem estudou direito aqui sabe do que eu estou falando. Né? E foi essa ciência que ajudou, não é, a formar o pensamento racial, jurídico, científico e jurídico no Brasil. Inclusive, o Nina Rodrigues, ele propunha que o Brasil, naquele período, tivesse 2 códigos penais, um para os brancos e um para os negros. Bom, essa moça foi assassinada por um homem agressor, porque ele achava que ela estava influenciando a mulher dele a se separar dele, a mulher que ele violentava, né? que ele agredia. Gente, aqui que eu falei, eu fiz isso correndo ontem, tinha o nome de todas elas, viu? Mas eu esqueci de colocar. Tinha o nome, a profissão, a idade, eu acabei esquecendo. Essa moça foi assassinada por um companheiro, né, no Nordeste. Tinha uma... Não, eu acabei colocando só uma. Tem uma outra em Salvador, que inclusive ela está em frente à Igreja do Bonfim, também com vestes, né, porque ela tinha acabado de se formar na universidade. Né? E aí a gente começa a pensar o seguinte, nós temos convenções, né, como a CEDAW, tem a Convenção Interamericana para prevenir, punir, erradicar a violência contra a mulher, mas por que é que essas convenções não dão conta, né, de tratar a questão da violência contra a mulher negra? Eu vou pular isso aí. Isso aqui é o artigo 8º da Lei Maria da Penha, que fala lá que o Estado, né, eu só posso pensar na figura do Estado, das organizações não governamentais, enfim, vão pensar a promoção de estudos e pesquisas estatísticas e outras informações relevantes com a perspectiva de gênero e de raça concernente às causas e consequências da frequência da violência doméstica em relação às mulheres negras. O Gueledé se empenha em fazer esse tipo de trabalho, como eu já mostrei lá, a gente tem aquele dossiê. Tem um outro trabalho que foi coordenado pela Suelaine Carneiro, que é um e-book que fala da violência contra a mulher negra, decodificando os números, também está acessível pela internet, para vocês darem uma olhada. E aqui eu já vou correr bastante. A capacitação da Polícia Civil, Militar, enfim, sobre as questões de gênero e raça, que é uma coisa que, por mais que a gente faça, parece que não adianta. Né? O Gueledés, nos últimos 30 anos, participou de várias formações de policiais militares, porque eles têm uma cadeira de direitos humanos, né? E tem uma formação para a questão racial, mas, quando eles põem o pé na rua, acho que a tecla delete, né? Bom, enfim, aqui eu já falei do e-book, né? Então, a gente tem que... nós, né, que fazemos esse atendimento a mulheres vítimas de violência, quando a gente pensa na mulher negra, a gente tem que ter essa percepção de que as mulheres não são universais. Então, esses serviços de atendimento não podem tratar as pessoas da mesma forma. Tá? E isso é discriminação positiva. Porque aí as pessoas vão falar assim, mas aí nós vamos estar fazendo a discriminação ao contrário. Não. Né? A gente tem que pensar, por exemplo, que uma mulher que sofre violência, por exemplo, que mora numa comunidade, que rede de apoio ela tem para ela sair daquela situação, por exemplo? Né? Porque muitas mulheres a gente atende e fala assim, você não pode ir para a casa da sua mãe, você não pode ir para a casa de um irmão, você não tem um tio que possa te abrigar por algum tempo? Gente,
essa população, muito geralmente, mora tudo junto e misturado no mesmo quintal. É esse olhar diferenciado que a gente tem que ter. Tá? Os estereótipos, né, na percepção das vulnerabilidades, das dificuldades, né, a realização dos encaminhamentos e a presença ativas nas consultas. Como é que eu interpreto isso? Né? É muito comum as mulheres, mulher negra, né, começar a ir para essas consultas, mas ela já vai com muita dificuldade, porque ela não tem dinheiro para pagar condução, porque, geralmente, esses centros de referência são longe da casa dela. Né? E esses serviços públicos, e aí eu não vou nem colocar a culpa nos gestores e nos agentes que trabalham, né? Mas eu quero chamar aqui a atenção para as pessoas que pensam essas políticas públicas. Como é que essa mulher faz com 2, 3 filhos? Não é? Vou dar um exemplo bem prático aqui. A nossa delegacia da mulher, aqui no centro, acho que fica ali perto do Parque Dom Pedro, a primeira delegacia da mulher. Ela fica aberta 24 horas por dia. Ela fica aberta para quem? Como é que eu vou sair, né, do Jardim Damasceno, por exemplo, do Jardim Elisa Maria, 1h da manhã, com 3 crianças, para procurar ajuda numa delegacia? E eu não estou nem falando da primeira delegacia, viu? Estou falando da delegacia da Itaberaba, que fica ali a uns 30 quilômetros dessa mulher. 20, 30 quilômetros dessa mulher. Que política pública é essa? Essa política pública está atendendo quem? Né? É diferente de uma mulher que apanha em Nova York ou em algum lugar dos Estados Unidos, pega um avião, chega aqui em São Paulo e vai fazer a reclamação dela no GVID. E depois sai falando que a justiça funciona. Sim, funciona. Para ela. Tanto que ela pôde, inclusive, agradecer, citando nominalmente o nome das pessoas que a atendeu. Não acontece com as mulheres da periferia, não. Não acontece com a maioria das mulheres. Elas sequer sabem quem são os promotores ou defensores públicos que estão cuidando do caso delas. Tá? As dificuldades em realizar um atendimento que compreenda as condições de vida dessa mulher. Não é tratar a mulher como coitadinha. Não é disso que a gente está falando. Mas é perceber que vai ter determinadas coisas que você vai dizer, pedir ou falar para ela fazer, que ela não vai ter condição de fazer. Então, a gente tem que pensar uma outra forma de dar atendimento e acolhimento a essa mulher. E aí, gente, criatividade, imaginação, porque cada caso, inclusive, cada caso é um caso. Tá? Então, não tem receita de bolo. Bom, já falei, tá? A gente tem aquele monte de legislação, enfim, mas existe uma imensa dificuldade das instituições em incorporar a questão racial na questão de gênero, por conta do racismo institucional. Né? A mulher, por exemplo, vai a um posto de saúde reclamando que ela está com muita dor de cabeça ou que ela está com dores. Alguém será que lembra de perguntar para ela se ela está tendo algum problema de violência? Como é que está a situação da senhora na sua casa? Né? Não. Essa mulher é preguiçosa. Ela não quer trabalhar. Gente, eu já vi muito isso. Ela não quer trabalhar. Tá? Pega um tanque de roupa para lavar que a senhora vai melhorar, vai ficar bem. Tá? Vamos pensar isso. E é essa coisa, né? Esse histórico de desumanização, esse histórico de invisibilização dessas mulheres. Então, está aqui o texto, né? Esse abismo entre as ideias concebidas para essas práticas de enfrentamento à violência, tá? E as rotinas. Uma coisa é eu criar um CRM, né, um centro de referência, um CDCM, e deixar lá à disposição dessas mulheres. Está lá. E outra coisa,
como é que essas mulheres são atendidas nesses espaços? Como é que elas são percebidas nesses espaços? Como é que elas são acolhidas nesses espaços? Né? Para essas mulheres, em alguns casos, são até espaços hostis. Por exemplo, eu trabalhei bastante tempo no convênio da OAB com Defensoria Pública. Eles não fazem hoje atendimento a mulheres vítimas de violência, mas outras situações. Por exemplo, ações de alimentos, né, separação, divórcio e tal. E algumas vezes essas mulheres eram encaminhadas e eu as recebia no meu escritório, né, para conversar com elas, para saber do que elas estavam precisando. Gente, de uma simples ação de alimentos você tira tanta coisa. Ela foi lá apenas para pedir recurso para o filho, mas você tira... Acabou? Mas você tira tanta coisa. E aí a gente começa a conversar com essa pessoa, ela sente uma certa empatia, né? E ela fala, ai, doutora, se eu tivesse sido atendida dessa forma na Defensoria Pública, talvez eu não precisasse nem estar aqui agora. Aí essa mulher gastou um dinheiro para ir na defensoria, lá no caso, lá na Nossa Senhora do Ó, que é onde eu atuo, né? Gastou um dinheiro de condição que ela não tinha. Né? Eles não dão as informações completas. Aí ela chega no escritório. Ah, eles mandaram trazer isso aqui. Não, mas falta tal documento, falta tal... Ah, mas ninguém falou nada, ninguém deu uma lista. Aí essa coitada tem que pegar de novo uma condição, ir para a casa dela, marcar um outro... Gente, quantas vezes eu não atendi mulher e falei assim, doutora, eu só vou poder voltar aqui agora no próximo mês, porque aí eu vou ter que pedir para o meu pai o dinheiro de condução. E tem muitos outros exemplos, mas não vai dar tempo de falar aqui. Tá? Então, a gente tem que pensar isso, já que além desses conflitos familiares todos que a gente tem e que atravessam, né, as narrativas das mulheres em situação de violência, para as mulheres negras tem plus, gente. É só vocês procurarem que vocês vão ver que tem um diferencial, onde a cor da pele é um marcador extremamente importante. Tá? Correndo, tem essa convenção de Durban de 2001, que vai falar que os estados, né, têm que ter medidas protetoras e preventivas, né, de eliminação de todas as formas de discriminação racial motivadas por violência contra as mulheres negras e meninas. Tá? Mas aí fica aí para vocês darem uma olhada. Deixa eu correr. Bom, já falei isso aí, né? Inclusive, isso aqui é uma observação da Kimberly Crenshaw, né, porque existe uma dificuldade dessa incorporação da raça e discriminação. Enfim, vou passar, e aqui a gente tem esse desafio. Como garantir proteção integral para as mulheres, em especial as mulheres negras, frente ao atual quadro de retrocessos e retiradas de direito que nós estamos começando a viver. Já era complicado anteriormente, né? Porque são direitos, a gente costuma dizer que o Estado democrático de direito, os negros não experimentam, tá? Não sabem o que é, tá? Com esse quadro de retrocesso, o que a gente vai fazer agora? Desculpa. Bem, gente, não sou muito boa para apresentações assim. Vocês me perdoam, para perguntas depois e conversa bem mais tranquilo. Mas que bom que vim aqui depois dessa palestra maravilhosa, desses dados incríveis, que é sempre bom a gente reescutar, né? Como ela falou, a gente está nesse mundo machista, nesse mundo racista, nesse mundo que, às vezes, a gente não se toca de cada coisa, cada dado é um choque, que não deveria ser. Mas foi interessante quando você falou assim, tem que ter muita criatividade para pensar um projeto para falar dessas mulheres. E eu acho que o Divã foi um pouco isso. Foi muita gente já indignada de que não tinha para onde. Foi uma primeira mulher que veio do Nordeste para São Paulo por causa de uma tentativa de feminicídio, que começou a ideia. Falou assim, como é que a gente vai fazer para encaminhar essa mulher? Quem que vai assistir essa mulher? Em que lugar do público a gente tem para mulheres? E não tinha muito por onde.
não tinha muito para onde levar, muito para onde correr. E foi quando a gente falou, vamos fazer uma coisa nossa, fora do público, vamos tentar uma ideia diferente para atender essas mulheres. Juntou, então, muitas psicanalistas e feministas. E quando a gente coloca divã, a gente sempre defende esse feminismos e psicanálises, sempre com S. Porque os feminismos são muitos mesmo. Para que o nosso principal medo fosse que não ficasse num feminismo branco. E somos mulheres diversas, para falar de cada coisa, e eu acho que o mais incrível é isso, assim, porque a gente pensa como é que vai escutar essas mulheres. A primeira proposta era isso. O que a gente vai fazer para as mulheres? O que elas precisam? Eita, gente. Tá. Sem nem mexer. O que a gente vai fazer para essas mulheres, né? Eu acho que quando a gente pensa em psicanálise, fala, nossa, mas o que vai fazer? Às vezes não consegue mexer em alguns direitos, em coisas tão importantes, mas a gente pode escutar. E escutar, como você falou, às vezes tem uma escuta para uma mulher que chega. A gente teve algumas parcerias com a Defende, né, que são as juristas, e elas falaram, muitas mulheres vêm aqui e elas precisam de muitas coisas, mas o que elas mais precisariam era ser primeiro escutadas, desafogar algumas coisas e depois poder encaminhar para algumas leis e falar o que ela pode fazer, o que não tem para fazer, o que não dá, o que pode acontecer. E daí também começou uma das nossas grandes parcerias, porque é isso, assim, essas mulheres precisam ser escutadas. Então, numa dessas rodas que a gente fez nesse momento político difícil, para a escuta das pessoas que estão sofrendo diversas consequências desse momento, foi interessante porque uma das coisas que a gente pensou é isso, né? Está todo mundo empolgado para fazer alguma coisa, para ter que mudar alguma coisa, porque está difícil, está tendo um retrocesso de direitos. E o que a gente falou é que, às vezes, também não precisa fazer alguma coisa ativa, mas a escuta é muito importante. Então, por enquanto, o nosso principal projeto no Divã é dentro da psicanálise, são as escutas dessas mulheres. Mas a gente tem rodas de conversas, grupos de estudos, escrita de artigos, de textos, tudo para que tenha mais conhecimento. Eu acho que as rodas de conversa também são muito interessantes, porque a gente traz ainda mais mulheres de todos os lugares, da poesia, do direito, de diversos campos, para falar de diversas coisas que cheguem em outras mulheres, que cheguem em mulheres de diversos lugares de São Paulo. A gente fica ali na Barra Funda, mas também a preocupação é essa, em fazer um lugar de escuta em que tenham psicanalistas em todo São Paulo, para que seja desde o extremo sul, norte, oeste. Estamos chegando já no ABC, Osasco, estamos indo longe. E, bem, vamos ali. Então, né, no Quem Somos, Divã é debates integrados pela valorização e atendimento das mulheres. É uma rede de apoio entre mulheres formada por psicanalistas e feministas. Isso porque, assim, eu acho que foi uma das coisas que a gente pensou muito quando começou, porque às vezes tem se colocar feministas, parece quase que é alguém que vai te assegurar tudo, que vai dar tudo certo e que se alguém é feminista e está te escutando, vai resolver todos os seus problemas, vai te entender, vai te escutar e talvez vai ser tão assistencialista que não vai te tirar do lugar. E a psicanálise vai ao contrário. Quer dar um apoio, quer dar uma escuta, mas quer que essas mulheres consigam sair das suas situações. Outra coisa importante também, quando a gente pensou em fazer um projeto para mulheres em situação de violência. Falando muito de violência contra a mulher, mas a gente pensou em apenas serem mulheres que atendem mulheres. Por quê? Porque muitas dessas mulheres que estão em situação de violência não acham que elas estão em situação de violência. Falam assim, mas eu não estou acontecendo nada. Às vezes está apanhando do marido, mas não entende que isso não deveria acontecer. Então, é para mulheres. E também se não fica nesse lugar, eu vou naquele lugar de violência. Eu não quero ir no lugar da violência. Eu não quero ser essa mulher que vai no lugar da violência das mulheres. Eu vou no lugar de mulheres. Então, também foi uma das coisas que a gente começou de início. Bem, realizamos atendimento psicanalítico e promovemos debates coletivos que articulam feminismos e psicanálises. E daí dos feminismos eu acho que eu aprendi muito, muito, muito. Me considerava feminista desde pequena, mas eu acho que é um pouco isso, de enxergar outros feminismos, enxergar outros lados da história que só acrescenta quando você coloca um S na palavra feminismo, que muda tudo. E daí, dessas escutas, então, das psicanalistas, poderem se escutar entre nós mesmas para, quando não necessariamente uma mulher negra ter que ser escutada por uma psicanalista negra, apesar de que se ela tiver essa escolha e demanda de que for isso que ela quisesse ser escutada, temos também, vamos indicar alguém específico, mas que
se for alguém branco, poder escutar aquilo como de um lugar em que vai ter outra psicanalista que possa auxiliar. Aí uma psicanalista negra que possa falar sobre isso. Então, uma se apoiando com a outra. Estou falando desse lado, mas o que eu vim falar mais é da parte LGBT, que é com que eu trabalho. Eu trabalho principalmente aí no público, no HC, com crianças trans, passando por uma infância trans. E daí é um pouco o outro lado. Se alguém aparece um caso LGBT e a gente poder auxiliar nessas questões, mas não necessariamente alguém que estude só sobre isso, para aumentar as pessoas que possam ter uma escuta ampliada das questões. Bem, o que fazemos é o acolhimento e atendimento psicanalítico das mulheres, essa supervisão que foi o que eu falei, então não necessariamente quem atende vai ser alguém do mesmo lugar de fala do que a mulher que vai ser atendida, mas que, enfim, vai ser supervisionada, ou covisão, que seria pessoas que estão juntas, falando sobre os casos, para pensar muito nisso. As rodas de conversa, que daí são sempre de um lado do feminismo com algum outro tema diverso, para chegar em poder discutir outras questões com todas as mulheres que estejam interessadas. Sempre questões a partir do feminino. Grupos de estudos e publicação de textos. Bem, aqui depois eu vou falar que é mais sobre como funciona o Divã, para quem quiser ser atendida ou para quem quiser ser psicanalista, mas eu acho que, bem, eu sempre estudei e estudo muito sobre o que é ser mulher. E daí, com certeza, não é uma mulher que é unânime, que é a mulher, não existe essa mulher que é igual no Brasil, é igual em outro lugar. E também, uma das primeiras fronteiras que eu fui estudando o que é esse ser mulher, eu cheguei no biológico, que é muito fácil você dizer e falar assim, mulher é quem tem vagina, tem uma vulva, essa é a mulher. Então, quem não tem, acabou, é meio isso. Falta quase assim, olhar entre as pernas quando nasceu e falar, temos uma divisão simples, mas não é tão simples. E até nesses papéis das mulheres, né? E diferencia no que cada mulher e de onde ela veio também vai ser completamente diferente. Não dá para dizer que só porque o que tem entre as pernas vai ser uma mulher e vai ser qualquer mulher. Vai ter os mesmos direitos ou vai ter os mesmos deveres. E daí, pensando nisso, vai para além das culturas também, né? Porque vai ser muito diferente a mulher aqui no Brasil, a mulher nos Estados Unidos, a mulher na Europa, mas que tem algo que todas essas mulheres vão trazendo, que não, bem, que sai do biológico, que sai do social. E daí nisso eu fui entrando um pouco mais no quesito das mulheres trans, porque quando a gente começou o projeto no Divã, isso eu achei incrível, teve uma grande abertura, às vezes eu trabalho muito com esse tema, esqueço que as pessoas não sabem tanto, e já falei, não, mas gente, vamos atender mulheres, e a gente vai atender todas as mulheres, mulheres trans, mulher é aquela que se identifica como mulher. E foi muito aceito isso, fiquei muito feliz de que estava aberto para isso. E quando a gente fala de mulheres trans, eu acho que falar de violência é intrínseco. A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos. E foi muito incrível, assim, porque esses dias eu tinha acabado de chegar uma pessoa no acolhimento e falou que tinha uma doença muito difícil, que a expectativa de vida era 40 anos. E era uma doença que dava muita dor, eu não consigo lembrar o nome de jeito nenhum, mas fibromialgia. Essa mesmo, já sabia a expectativa de vida. Mas falou assim, mas na verdade a minha expectativa é menor, porque eu sou uma pessoa trans, é 35 anos. E isso eu tinha até perguntado agora, mais ou menos com esse contexto político, foi nessa mesma pessoa me contando que depois do primeiro turno das eleições já tinham morrido 15 pessoas trans, uma por dia. Tinha sido passado 15 dias do primeiro turno, tinha morrido 15 pessoas trans. O Brasil é o lugar que mais mata pessoas trans no mundo. E as políticas de acesso para essas pessoas para o sistema público, apesar de terem algumas, de ser obrigatório no SUS o uso do nome social, de agora, esse ano, em março de 2018, temos conseguido uma facilidade enorme para as pessoas trans conseguirem mudar o nome no RG só indo num cartório, que antes precisava de um aval médico, de análises terríveis, que era um processo assim, bem humilhante que tinha que passar para mudar de nome. Eu vi no hospital que eu trabalho
as crianças perguntando, será que eu vou ter esse direito de vir aqui no hospital ainda? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir mudar de nome? Todo mundo que estava no processo de mudança de nome correndo para mudar esse ano. Porque não sabe dizer se no ano que vem vai continuar com esse direito. Casar esse ano também. Então, eu acho que nesse momento está muito difícil. E bem, no divã, voltando, né, mas tinha esse espaço para mulheres, mas eu acho que daí a gente começa na sigla o que é o LGBT, QIA+, e vai longe, porque também um espaço para, não sei se vocês conhecem tanto o tema, mas para quem se considera não binário, agênero, intersexo, que viesse, a gente falou, eu acho que para tudo que fosse não cisnormativo, vamos comer. Talvez trans, talvez trans, as pessoas já conhecem mais hoje, mas cis eu não sei se vocês conhecem. O que seria uma pessoa cisgênera? Trans? Oi? Não, mas é uma boa. Porque assim, bem, começou que quando começaram, por onde, né? Começaram a falar que as pessoas homossexuais teriam homossexualismo. Era uma doença, estava no DSM, era o homossexualismo. E daí, toda uma grande dificuldade para tirar desse homossexualismo, de dizer que isso não é uma doença, não é uma coisa que você tem ou adquire, tirar esse sufixo ismo e falar sobre homossexualidade. E, para isso, eu acho que, como a questão racial também, de mostrar para as pessoas brancas que elas são racializadas, seria mostrar para as pessoas héteros que elas também têm uma sexualidade que não foi uma escolha, ou que não foi... Elas nasceram. E elas são héteras. Então, colocaram esse heterossexual como contraposição do homossexual. Porque, senão, era só os normais e os outros. Os errados, os que têm essa doença homossexual. Então, o heterossexual é o que contrapõe o homossexual. Mas aí, com as pessoas trans, foi mais ou menos parecido. Trans ainda está no DSM, tem um CID, F64, ainda está como doença, apesar de estarmos tentando muito para sair do quesito doença, porém elas precisam de uma assistência de saúde, principalmente para quem quer fazer o processo transexualizador, então fica difícil, porque os médicos contrapõem de que se precisa fazer alguma intervenção no físico. É difícil. Mas as pessoas trans foram também colocadas como as outras. Tem as pessoas normais e tem as pessoas trans. As pessoas trans seriam aquelas que não se identificam com o gênero de nascimento. Então, não é uma questão que acontece na adolescência, sexualidade, começa a ver de quem que gosta. Começa bem mais cedo. Começa pequeno quando você fala, eu não sou uma menina, eu, na verdade, sou um menino. Ou eu sou um menino e me sinto no corpo de uma menina. Então, isso se dá, assim, quando você começa a aprender a falar no feminino ou no masculino, já são crianças pequenas falando, mas, mamãe, eu estou no corpo errado, Deus errou, tem que tirar isso daqui, corta isso. Umas coisas um pouco mais extremas do que só uma criança querer brincar com um brinquedo feminino ou masculino, porque tem gente que acha que é isso, né? Brincou com uma boneca e já, olha, pronto, perdeu o menino. Não é isso. Pode brincar com rosa a infância toda, não vai virar uma pessoa trans nem gay. Mas são crianças que já nascem e zero interferência, porque assim, com 2, 3 anos já tem zilhões de pesquisas que não é pelo desejo da mãe, que queria muito que fosse uma menina, porque tem casos ao contrário, queria que fosse uma menina, nasceu uma menina, adora menina, encheu de rosa o quarto, mas nasce falando que não era isso. Quer dizer, nasce e quando começa a falar já consegue dizer que não era isso. Bem, essas pessoas trans, então, diferente de orientação sexual, elas têm um problema na identidade de gênero. São pessoas que querem mudar o seu gênero, deixar de ser meninas para serem homens, ou homens para mulheres. E daí, se elas são esse outro, o trans, também falaram, então, peraí, esses normais não são normais, eles são alguém. Esse alguém seriam cisgêneros. Eles pegaram, que vem do latim, cis vira do mesmo lado, e trans é do outro lado. Ou também na química, que usam os elementos cis, trans. Eles pensaram no que seria esse oposto ao trans o cis. E, então, pessoas cisgêneros, na verdade, somos provavelmente todos nós, não sei se tem alguém trans aqui, mas que se identifica. Eu nasci uma mulher, com corpo biológico de mulher, e está tudo bem com isso. Tá explicado? Alguém ficou com dúvida nisso?
às vezes eu vou falando mesmo. Bem, então, estávamos atendendo mulheres, mas essa foi uma das preocupações, porque quando você fala sobre homens ou mulheres, o que vamos atender, a gente esquece de uma terceira parte, que sai fora desse binário, só homens e mulheres, que seria todas as pessoas trans. E trans é um termo guarda-chuva que vai desde transgênero, transexual, travesti, entre outros, que não sejam os que ainda querem quebrar a teoria binária. Que daí tem uma pessoal mais queer, da Judith Butler, que vai falar: vamos baixar com tudo isso, chega de homens e mulheres, vamos ser a gente, vamos vestir como quiser. Porque algumas regras dessas, que pra gente tanto faz. Você fala assim, tudo bem, hoje eu não quero vestir saia, eu coloquei uma calça e tá tudo bem. Mas eu acho que são questões que não são só da roupa, mas que, por ter um mundo tão dividido entre homens e mulheres, para algumas pessoas isso é terrível. No inglês tem um pouco mais do gênero neutro na linguagem, então dá para se esquivar algumas coisas dentro do como você vai chamar alguém. Mas no português a gente tem tudo no feminino e masculino e pode colocar o verbo, sujeito, tudo vai para o feminino e masculino. E para algumas pessoas que isso incomoda, é muito difícil. É difícil de como tratar, é difícil porque as pessoas não estão muito habituadas mesmo com isso. Assim, se for ainda um trans mesmo, que mudou completamente, harmonizou, às vezes você nem percebe, você pode tratar no masculino ou no feminino, porque não vai nem saber, e está tudo certo. Mas para algumas pessoas que você olha, você fala, mas eu não sei bem o que está aqui, um pouco mais andrógeno, e as pessoas ficam bem confusas. E muitas vezes que eu vou dar algumas palestras em pessoas da área da saúde, porque querem tratar do melhor jeito possível, mas não sabem nem o que é isso. Eu falo, mas como é que eu faço? Como é que trata? Trata no feminino, trata no masculino? E acho que o melhor jeito, normalmente, é escutar, é perguntar. Você fala assim, como é que você quer que eu te chame? Bom, tá na dúvida? Como é que você quer que eu te chame? É simples. Então, voltando ao divã, a gente falou, então, para além de mulheres, e para não dividir esse mundo, e faltar esse pedaço que escapa, atendemos mulheres e toda a população transgênera ou agênera que vem buscar a gente. E acho que, principalmente agora, tem vindo mais, não sei se sim pela questão política, ou como é que conseguiram chegar até a gente, porque, na verdade, é um coletivo muito novo. A gente começou em 2017, no início do ano, fizemos um ano agora em junho, não, em maio, não sei bem. Temos um pouco mais de um ano. E, bem, vou voltar aqui, porque daí esse é nosso flyer mesmo para quem precisa. Então, tipo, se você é uma mulher que precisa de ajuda, buscar o divã, o primeiro acolhimento é gratuito. Daí é um acolhimento mesmo, não começa já uma análise, uma sessão de terapia. E daí, como vocês são um mapa de acolhimento, a gente veio aqui até para falar de acolhimento, é uma coisa diferente, porque pode ser que a pessoa não esteja buscando uma análise. A pessoa, às vezes, quer um momento pontual. Fala, eu não sei o que fazer, eu estou numa situação completamente difícil e eu estou meio perdida. E é um momento de simplesmente acolher, de escutar aquilo que a mulher está trazendo e falar, tá bom, aqui você tem um espaço. Aqui você pode falar. E daí, se for esse mesmo interesse, é um processo de psicanálise que não tem um limite, não tem um para onde, olha, são 10 sessões, acabou. Não. É um processo que a pessoa pode levar para o quanto ela precisar, até o quanto ela se sentir segura e o quanto for necessário. Mas aí, exato, vai para os vários consultórios das analistas da rede, então são por toda São Paulo. E meu tempo está acabando. mas exatamente para ser acessível para o maior número de mulheres. Na verdade, agora a gente está até aí, não, está no próximo. Mas a gente está abrindo para novas analistas porque precisa de cada vez mais gente, para que cheguem mais mulheres isso. E daí os valores também são pensados completamente para que seja o quanto aquela mulher consiga bancar. E aí, principalmente, para que ela não se enrosque de novo nessas tantas coisas que seja, eu preciso pedir para alguém para bancar. Não, para que ela mesma consiga bancar, seja esse valor monetário ou não. Mas que ela fale, eu paguei, o meu preço foi conseguir bancar essas 2 passagens de ônibus, porque é isso que para mim já é muito. Então você chegou,
tá tudo certo. E a gente espera, né, que seja em um lugar próximo, para que não seja várias passagens de ônibus. Mas deixa eu mudar aqui. Mas aqui é só os contatos mesmo, para quem quiser, que tem Facebook, Instagram, tem todos os meios de contato. E acho que é isso, exato. Já até esqueci o que eu ia falar, porque, enfim, como falei, não sou muito boa para discursar, mas se vocês fizerem perguntas, vou estar feliz em responder. Obrigada. Alguém tem uma pergunta? Obrigada, Bia e Maria Silvia, pela explanação maravilhosa que vocês fizeram. Eu queria que vocês falassem um pouquinho à luz do trabalho que o MAPA faz. O MAPA faz um trabalho que é direto com voluntárias, né? Então, são voluntárias que prestam acolhimento para mulheres que passaram por situação de violência. Então, qual dica ou qual recomendação, indicação que vocês dão para pessoas que trabalham na ponta, provendo o serviço de acolhimento, para que elas olhem pelo olhar do racismo estrutural e também pelo olhar das questões de gênero que você trouxe, Bia? Bom, o GLE10 ele faz um trabalho de formação, são as promotoras legais populares, né? E tem a União de Mulheres, que faz um trabalho semelhante, mas o diferencial desse trabalho do GLE10 é que a gente dá essa formação nas periferias de São Paulo, né? A gente tentou capilarizar o máximo possível, né, a formação dessas mulheres para atender mulheres em situação de violência, numa tentativa de fazer uma rede. E sempre que a gente fala com essas mulheres, a primeira coisa que a gente informa é para ouvir, como a Bia falou aqui. A gente tem que entender que essas mulheres elas têm que ter autonomia para decidir o que elas querem fazer. Ainda que seja continuar com o agressor. E a gente tem que entender isso, gente. Tá? Então, às vezes, a gente se sente muito frustrada. Eu tenho essas promotoras legais, a gente deu formação para elas durante 10 anos no Hospital Geral de São Mateus. A Cláudia participou, a Claudinha está aqui, a doutora Cláudia. E elas formaram lá um núcleo de atendimento a vítimas de violência doméstica, o NAVID. Tá? E uma dessas promotoras que trabalha, agora não aposentou, ela falou que ela teve uma única mulher que ela atendeu 13 vezes. E a cada vez que a mulher voltava para o hospital, ela voltava mais machucada. E aí a Jussiara, posso até falar o nome dela, porque ela vai contar essa história, sempre que ela tem oportunidade, ela conta. Ela fala, olha, vai chegar o dia que você não vai conseguir chegar no hospital. Mas ela sempre falou, eu sempre atendi essa mulher como se fosse a primeira vez que ela tinha vindo aqui. Escutei todas as lamúrias, levamos para o atendimento do pronto-socorro, fizemos os atendimentos que eram necessários, demos a cartilinha da Lei Maria da Penha para ela, e ela se despediu e foi embora. E a gente não tem que julgar, gente. Não adianta. A gente tem que, se ela vier 10 vezes no escritório, o momento dela chega. Infelizmente, às vezes a gente tem a notícia de que aquela mulher morreu. Ela preferiu morrer. Mas não tem o que fazer. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é escuta, que a gente chama de escuta qualificada. Ouvir essa mulher, e muitas vezes, gente, na entrelinha do que ela está falando, você descobre coisas que ela está querendo te dizer, mas não verbaliza. Como eu falei para vocês, atendia, né, que eu estou fora do convênio há 2 anos, mulheres que iam me procurar por conta de uma ação de alimentos, e a gente começa a conversar e começam a surgir outras coisas, começam a surgir outras demandas. Então, gente, é um conselho. Se não tem paciência,
Porque as pessoas têm temperamentos diferentes. Tem gente que não tem paciência para isso. Né? Tem gente que não tem estômago. Eu estava conversando com as meninas aqui, eu fui fazer a audiência da Luana Barbosa, terça-feira, lá em Ribeirão Preto. Eu saí de lá mal, de ouvir o que aqueles policiais estavam falando lá. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não trabalha com esse tipo de crime. Porque não dá para você olhar para a cara daquela pessoa que você está vendo que está mentindo, está te ameaçando com o olhar. Então, assim, não tenho condições, não posso atender mulher de vítima de violência. Não atenda. Porque é preferível você do que você fazer um mal maior para essa mulher, que é julgar, criticar. Tá? E o serviço de voluntariado é isso, gente. Ele tem muito de missão, né? De abnegação. Se você não tem esse perfil, esquece. Vai fazer, como é que chama aquele negócio? Curso de palhaço para as crianças nos hospitais. Mas, sabe? Porque a gente tem perfil para determinadas coisas. E para umas a gente dá para fazer, outras a gente não dá para fazer. Eu acho que é isso. Acho que está funcionando. Bem, eu acho que eu falei um pouco, né, do que para a população LGBT, mais especificamente, principalmente, eu acho que é a questão do como vai tratar. Então, essa pessoa que chega, seria esse perguntar como é que quer ser tratado, se é no feminino, masculino, porque normalmente no nome você já vai se identificar, por mais que seja uma presença super masculina, falou meu nome é Júlia, você vai chamar de Júlia. Mas você vai olhar naquilo e fala, nossa, mas eu estou enxergando um homem. Mas falou Júlia, então é no feminino, e vai no feminino, segue daí. É difícil, às vezes, porque você pode esquecer, pede desculpa, olha, não estou acostumada, mas acho que é principalmente do tratar, do como vai escutar, né? Porque primeiro é isso, antes de falar, oi, tudo bom, e já tratar em alguma das formas, é você escutar. Como é que você quer ser tratado? Em que gênero? Ou então ter essa escuta para escutar uma história sem nenhum julgamento, com certeza, de pessoas... porque daí, pessoas gays, lésbicas, você não vai saber ali de cara, ou não vai estar no pronome de como vai tratar. Mas é doido, porque ainda hoje chega gente no meu consultório falando, nossa, eu sofri preconceito da minha antiga analista. Nossa, até da psicóloga. Só fez psicologia e a gente sabe por algumas pessoas que estão na política, que são psicólogos e que conseguem pensar na cura gay. Ainda existe. Mas, pelo menos pelo Conselho Federal da Psicologia, não é permitido e já diz que não é para ter essa descriminalização. Então, eu acho que continua no que você disse. É escutar, é ter muito estômago para escutar algumas histórias e ter uma escuta bem aberta para vir algumas coisas. Porque a pessoa não vai dizer de cara, mas você vai percebendo, você vai entendendo a história, você vai vendo que às vezes não aceita pela família, ou que fugiu de casa, por que aconteceu, e que essas histórias, provavelmente bem difíceis, mas que tem que ter esse estômago, sim. Bia, no divã, vocês têm uma forma ou existe um olhar específico para atender as mulheres ou as trans negras que passam por essa violência que é maximizada pela questão racial? Eu ia fazer essa pergunta, mas eu vou até complementar. Se vocês têm notícias de que vocês têm voluntárias negras, mas que tenham uma formação, um letramento racial, né? Porque também ter a profissional e ela não ter o olhar também não adianta. Temos mulheres negras e isso sempre foi muito importante para a gente. Negras, na verdade, asiáticas também, que é um pessoal que falando sobre feminismo asiático, que foi muito interessante, que também era o feminismo negro eu conhecia mais que o asiático. E temos mulheres negras e temos mulheres que fazem a formação também no AMA, que é um Instituto de Psicologia. Então, a gente tem muito interesse por essas questões. Eu acho que é isso, a gente tenta vir por todos os lados, pela questão racial, pela questão LGBT, por todas as questões que a gente vai descobrindo,
de ter essa escuta. Então, se tem algumas que estão fazendo AMA, eu não fiz. Eu acabo mergulhando num tema, você entra, né, tão profundamente que é difícil de trabalhar todos. Mas o que a gente faz é um pouco isso de sempre compartilhar em rodas de pessoas que trabalham temas diferentes, que tem uma companheira no grupo que é a Fabi, que faz parte também do AMA, ela não está fazendo curso, ela faz parte, faz algumas palestras sobre questões raciais e eu até falei, ela falou assim, nossa, eu peguei um caso trans, não estou entendendo nada. Eu falei, então me ajuda, porque você vai ter que me ajudar com questões de negritude que eu não entendo tanto. Então, acho que é um pouco isso. Assim, lá a gente se preocupa de uma e ajudando a outra para ter essa escuta. Sempre com esse olhar de que a gente não pode esquecer nenhum dos lados. Porque aparecem muitas mulheres negras da periferia e vêm questões que não são as mesmas de uma pessoa super classe alta que foi expulsa da família porque é gay, mas que, enfim, branco e não fala que é uma mulher negra da periferia. Mas a mulher negra vai falar, qual que é o problema desse cara branco? Nem cara não, porque no divã não vai ter um cara, mas vai ter talvez uma mulher lésbica que nunca teve contato com alguém que passasse fome. São realidades muito diversas. A gente tenta abranger tudo, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, né? Falar que vai ter como abranger tudo. Por isso que eu acho que também nisso, assim, quando as pessoas vêm sabendo que é um lugar feminista, é quase como se, nossa, ela vai dar conta, ela vai saber, ela não vai me oprimir de maneira nenhuma de volta. E acho que, às vezes, esse é o nosso maior medo, de não ser, às vezes, uma analista branca de uma analisante negra e que, sem querer, faça alguma coisa, porque a gente pode não perceber. A gente se cuida muito nesses tratos, mas também não divide ao ponto de que seja exato. Mulheres negras apenas atendendo negras, mulheres LGBTs apenas LGBTs e segregar nesse ponto. Eu acho que muito tem se falado sobre lugar de fala, mas a gente também precisa falar do lugar de escuta, né? Quando a gente pensa no atendimento. Primeiro, acho que além de olhar para quem está na nossa frente e pensar todas as questões que abarcam a violência que aquela pessoa está sofrendo, de onde vem aquele sofrimento, que vem de vários lugares, né? Vem das questões raciais, vem das questões de gênero, vem das questões econômicas, enfim, mas da onde a gente está escutando também, né? Então, acho que é uma dupla atenção a como se escuta e a quem tá se escutando. Bia, não sei se eu não te entendi ou você não me entendeu, ou a gente não se entendeu. Então, vamos se entender. Quando você começou a falar, você falou sobre ser cisgênero. E o que eu entendo por cisgênero, que foi o que eu trouxe, é que é a pessoa que nasceu com seu gênero e se identifica com seu gênero de nascença. Mas eu não entendi se você disse que não. E aí eu fiquei sem entender, porque eu entendo que é isso, então eu queria entender. Nossa, não, desculpa. Eu tinha entendido, acho que eu não te escutei, então, que você tinha falado que cisgênero é igual a heterossexual. A pessoa que nasceu com o gênero que se identifica. Não é isso? A pessoa cisgênero é a pessoa que nasceu no gênero que se identifica. Sim. Sim. Por exemplo... isso eu não entendi. Então. Tá. É porque dá um nó. Eu só queria entender porque eu falei, não, gente, não é possível. Então. Dá um nozinho. Eu acho que talvez, assim, colocar... Eu nasci num corpo de uma mulher. E me identifico com o gênero feminino. Eu sou uma mulher. Isso não está falando nada sobre se eu gosto de homens ou se eu gosto de mulher. Só está falando que eu nasci como mulher e me sinto mulher. Ou seja, não está falando se eu sou hétero ou se eu sou homossexual. Ser cisgênero só está falando que o meu corpo está certo. Que eu nasci... Que o corpo que eu nasci é o corpo que eu me identifico. Isso. É isso. Tá. Desculpa, eu não sei se... Sim, mas isso está certo. O cisgênero é quem se identifica... Existe uma diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. E as duas podem... faz uma análise combinatória aí. Você pode ter uma mulher transexual, lésbica, bissexual, enfim. Sabe o que eu acho muito legal? Quando as pessoas falam, na sigla LGBT. Na sigla LGBT tem pessoas heterossexuais. Mas como assim tem pessoas heterossexuais na sigla LGBT?
Porque na sigla, tudo bem, o L de lésbica, o G de gay, o T de trans, são pessoas que não estão no seu próprio corpo, mas elas podem ser héteras. Então, eu nasci como uma menina, mas eu me identifico como um homem. Então, eu corto meu cabelo, começo a me vestir como homem, viver numa experiência masculina, me portar como homem, mudo meu nome para João, todo mundo me identifica como João, começo a viver numa experiência de João. Mas eu gosto de mulheres. Então, eu sou um homem trans. Eu vou ter, provavelmente, ainda uma vagina, mas eu sou um homem, por isso que falei, ainda não está no corpo essa resposta. Mas, como eu gosto de mulheres, então eu sou um homem trans hétero. Então, eu estou na sigla LGBT e sou hétero. Confunde um pouco. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Na verdade, eu não sei se eu quero fazer uma pergunta para a Silvia. Eu acho que eu quero fazer uma pergunta para nós pensarmos junto com a Silvia. Eu fui estagiária do Guelé 10, e eu falo isso com o maior orgulho. E eu fui estagiária no Guelé 10, no Centro de Referência e Promoção da Igualdade Racial, que foi na edição passada. E que foi um desafio, né, Silvia? Um grande desafio. Porque quando a gente pensa e quando a gente fala sobre as políticas afirmativas, não significa que elas vão ser efetivas, né? Então, foi um grande desafio, mas, enfim, se formou um grupo que eram de mulheres negras, né? E isso foi muito importante para aquele território de Vila Maria, de Cidade Tiradentes, enfim. E aí, com os 30 anos, né, do Guelé 10, e quando a Silvia fala essa questão do feminismo e eu nem entendo como um rompimento com o feminismo não negro, né? Mas eu entendo como entender que as questões das mulheres negras são diferentes, né? Dentro dessa pirâmide social, nós estamos no último lugar. Então, estamos o tempo inteiro à margem das margens. E aí, se a gente pensar na interseccionalidade, a gente vai ver que a gente está cada vez mais, se a gente dialogar sobre gênero, raça e classe. Então, eu acho que talvez eu queria que a gente refletisse um pouco, né, juntos, e principalmente um compromisso das mulheres não negras. Eu não sei quem são as mulheres que estão aqui, se são mulheres que estão envolvidas na política, na saúde, na educação. A gente não estava aqui, então não sei se houve uma apresentação. Mas de uma forma da gente pensar, né? Se a gente já entende, porque eu acho que todo mundo que está aqui, de alguma forma, se está atuando nessa perspectiva social, política, cultural, enfim, consegue entender que o racismo é estrutural. Entendendo que o racismo é estrutural, o que pessoas não negras, né, talvez estejam fazendo, como o Guelé 10 também tem entendido, essa luta quando a gente pensa no feminismo e quando a gente pensa na dificuldade que às vezes a gente tem de entender que as mulheres negras vivenciam coisas, vivenciam situações, vivenciam violência que são diferentes das mulheres não negras. Por que às vezes, talvez, a gente tenha mais do que dificuldade de entender, é pensar como que a gente tira o nosso pezinho do chão e vai para a luta junto com essas mulheres. Assim, o que nós, mulheres não negras, estamos fazendo para contribuir com a desigualdade em relação às mulheres negras, né? Eu acho que é sempre uma oportunidade, quando a gente vem num lugar que a gente tem muito mais mulheres não negras do que mulheres negras, da gente reafirmar isso. Porque enquanto a gente está aqui falando sobre violência contra as mulheres negras, falando sobre violência contra a população LGBT, aonde estão essas mulheres negras que estão na base da pirâmide? Talvez estejam organizando a casa de mulheres que estão aqui. E a gente está aqui falando delas. Então, eu tenho pensado que dentro desse retrocesso, a gente já sabe quem vai continuar morrendo. Quando a gente fala, Silvia atrás, sobre a violência do Estado, e quando a gente pensa na violência racial, que as mulheres negras são as que morrem mais no parto, elas também estão morrendo mais quando matam seus filhos. Porque
quando mata um filho de uma mulher negra, está matando uma mulher negra. Essa mulher negra também vai morrer. A gente acabou de acompanhar essa semana que a Janaína, uma mulher do Rio de Janeiro, que perdeu seu filho para o Estado, faleceu. A gente sabe o caso daqueles 5 jovens que morreram no Rio de Janeiro, logo depois de 3 meses, a mãe de um deles também faleceu. Então, assim, essas mulheres estão morrendo. A gente está morrendo. A gente não quer mais morrer. Eu estou cansada de pensar que a gente tem que resistir o tempo inteiro. Porque quando se fala sobre resistência das mulheres negras, também estão falando que a gente é forte. Essa resistência está nesse lugar. E a gente não quer mais isso. A gente quer viver. E o racismo estrutural não permite que a gente viva, né? Então, eu acho que é o momento da gente... Eu não trago respostas, porque eu falo desse lugar também. Eu tenho um irmão negro, e o meu medo é perder o meu irmão. Porque eu sempre falo, se eu perder meu irmão, acabou a militância, não tem militância mais. Eu vou querer matar todo mundo também, sabe? E assim, eu sinto isso o tempo inteiro, eu tenho medo disso o tempo inteiro. Eu controlo meu irmão o tempo inteiro, porque eu tenho medo de perder o meu irmão. Então, eu acho que a gente é isso. A gente já sabe que o retrocesso está aí, a gente já sabe quem vai sentir mais, então eu acho que a gente também pensar. Dentro dos lugares que eu falo, dentro dos lugares que eu tenho privilégio na sociedade, mesmo sendo mulher, e mesmo sendo uma mulher não negra, e sabendo que nós mulheres somos as que mais sofremos violência, a gente sabe que tem mulher que está sofrendo mais violência do que eu, mesmo sendo mulher. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente tem feito? Como a gente vai se posicionar? Como a gente vai usar os nossos privilégios dentro da política, dentro da educação, dentro da cultura, para realmente respaldar essas mulheres negras? Para a gente preservar. A gente está falando de preservação de vida. Eu não quero mais morrer. Eu não quero, porque quando mata uma de nós, está matando a gente um pouquinho. E vai chegar uma hora que nenhuma de nós mais vai aguentar. Ainda bem que não é uma pergunta. Mas posso falar? Não, o que a gente... nesse lugar de privilégio que você colocou, né, dessa possibilidade que nós temos de estar nos lugares falando, né, como eu estive na Escola Paulista de Magistratura, muito recentemente, na USP, né, enfim. O que eu tenho dito? Que não basta as pessoas não serem racistas. Elas têm que ser antirracistas. Outra coisa que eu falo, não fomos nós, negros e negras, que inventamos o racismo. Quem inventou isso foi o branco, foi a sociedade branca. A gente se virem para acabar com isso. Tá? Se virem. É por isso que, quando eu cheguei aqui, eu falei que a gente tem que racializar o branco também. Porque, tá? Nós não estamos falando de raça... A gente usa essa questão de raça como um termo político, porque nós já sabemos que, biologicamente, quando a gente fala de ser humano, nós não estamos falando de raça. Tá? A gente usa essa expressão raça como uma questão política. Tá? E é isso. Para onde a gente vai, no Guelé 10, onde a gente fala, nós estamos racializando os brancos também. Porque eles têm que se enxergar nesse lugar de privilégio. Né? Que eu já disse aqui, citei vários exemplos. Ela falou de lugar de fala. Né? Além de escutar, né? Além de escutar as nossas reivindicações, como a Fernanda acabou de fazer aqui, né? O lugar de fala de vocês é falar desse lugar do privilégio que vocês têm, tirando o direito de outras pessoas, né? de outras, dos não brancos, vamos dizer assim. Porque a gente tem as mulheres negras, tem as mulheres indígenas, por exemplo. Eu estive em Porto Velho recentemente, e lá... olhando lá o mapa, né, o Atlas da Violência, para poder falar naquele espaço especificamente, eu descobri que, em 2016, bom, enfim, morreram 18 indígenas em Roraima, mulheres indígenas. Não morreu nenhuma mulher branca.
Porque, além de todas as dificuldades que as indígenas vivem, elas têm os conflitos de terra que são muito grandes ali. Né? Os grileiros queimam as roças deles. Né? Elas têm que pegar as crianças e os idosos e sair correndo para proteger. Né? Eles invadem as aldeias, né? Os locais lá onde eles vivem. Eu vou falar aldeia, mas, enfim, por falta de um outro termo melhor. Atirando, né, nos indígenas, e elas têm que correr para proteger criança, proteger idoso. E sabe por quê, gente? Porque ali, naquela região, que não foi à toa que o Bolsonaro ganhou as eleições, né, de forma acachapante naqueles lugares, eles querem acabar com aquela região para plantação de soja. Isso é privilégio de quem? Dos brancos, dos latifundiários, que não senta para pensar isso. Né? Então, cada região com as suas peculiaridades, nós estamos aqui em São Paulo, a população branca, as mulheres brancas, os homens brancos, têm que pensar nessa posição de privilégio que eles estão. Né? E eu acho que eu nunca mais vou ser chamada para falar na Escola Paulista de Magistratura, porque eu falei para eles, olha, vocês têm que começar a se racializar. Né? E aí, naquele momento, eu tinha mais tempo de fala, eu coloquei a foto daquelas mulheres que foram morar que estavam morando ali nos acampamentos ali do Paissandu, por causa do prédio que se incendiou. E eu falei, enquanto isso, vocês estão ganhando R$ 4.500 de auxílio moradia. E falei, olha, não tô aqui culpabilizando, nem pondo o dedo em nenhum de vocês. Mas isso é o que uma estrutura racista causa de prejuízo para a população negra. Aí uma levantou e disse, não, eu acabei de falar para você que eu não estou aqui culpabilizando ninguém, eu estou falando de um sistema. Não, sabe? Bom, gente, eu vou fazer uma fofoca aqui. Eu entro na sala para dar aula para essas juízas e essa criatura especificamente está no telefone inquirindo o marido dela. Bem, você lembra de quando a gente foi lá para a Tailândia? Você não lembra o nome daquele prato que nós comemos lá? Mas como você não lembra? Eu preciso falar aqui para minha amiga. Eu falei, meu Deus, eu vou dar aula para essa criatura. Eu acho... A gente vai ver, gente. Eu queria falar só uma coisinha também, porque você falou dessa exigência de militância. Eu acho que sim, a gente tem que pensar em muitos projetos do nosso lugar de privilégio, de onde a gente está, das conquistas que a gente já tem por essa estrutura bem desigual, para não ser só, não sou racista e vou ficar sentada. Eu lembro muito de uma palestra de uma mulher trans que teve na minha faculdade, e eu acho incrível, que é a Mara Moira, que vende livros, está fazendo, acho que é o doutorado dela agora. É uma das poucas mulheres trans que você vê dentro, agora mais, ainda bem, dentro das universidades e pós-graduação, então. Mas ela falando isso mesmo, falando assim, não adianta você só não ser homofóbico, transfóbico, preconceituoso. Você tem que fazer alguma coisa. Senão, você vai deixar com que aconteça tudo que está acontecendo. Mas o que me pegou dessas falas um pouco é do que a gente tem conversado muito no Divã, é que essa posição muito militante que a gente pega também, tem o lado psicólogas, psicanalistas nos seus consultórios, mas que também tem um lado de militar, de tentar trazer informações para muitas pessoas que a militância às vezes desgasta demais, e desgasta de um jeito que invalida uma militante. A gente está lá na guerra todo dia, e a gente, às vezes, nem é só as pessoas, mas nós mesmas nos cobramos de lutar muito, de lutar com uma garra que, às vezes, não dá conta e que se desgasta. E muita gente que vem para o Divã, às vezes, também são militantes de outras questões e fala, eu não aguentei mais, a militância acabou comigo. E eu não tenho mais a força para defender aquelas pessoas que eu queria, porque eu cansei. E é muito triste, assim, me corta o coração por me identificar também nisso, porque... você tem que estar bem, você tem que estar saudável para ajudar ainda as outras pessoas. Acho que também, junto até com a pergunta de o que precisa para escutar essas pessoas que buscam ajuda, também está cuidando de si. Por isso que a gente tem muitas propostas no Divã de autocuidado. A gente, quando começou a ajuda com a Defende, foi para trabalhar elas mesmas, porque elas estavam cansadas, porque vinham casos muito difíceis.
Como é que você mesma, advogada, que está defendendo muitas mulheres, escuta muitas histórias difíceis e depois desaba e não aguenta e começa a ficar adoecida mentalmente. Então, fortalece você para você poder ajudar muitas mulheres. Também tem isso. Eu vou só complementar e terminar, porque ainda tem a Cláudia e a Adriana ali para falar, né? Você não, Dri? Tá. Ainda sobre a fala aqui da Fernanda, né? E eu fui fazer inclusive a Cláudia participou de uma formação na USP, né, para questão da violência doméstica, e quando eu terminei de falar, uma menina veio me procurar e falou assim: você falou, né, que a gente não adianta não ser racista, que a gente tem que ser antirracista, mas o que eu faço? Né? Eu não sei nem por onde começar. Eu falei: começa por dentro de você, porque a gente não faz transformação de fora para dentro, a gente faz de dentro para fora. Você tem uma empregada doméstica, como é que a sua mãe, como é que vocês tratam essa empregada doméstica? Você sabe onde essa empregada doméstica mora? A sua empregada doméstica tem filhos? Onde ela deixa os filhos dela para poder trabalhar para você? Por exemplo. Então, é isso, gente. É ter esse olhar diferenciado e já começar por dentro da casa da gente. Aí, no caso, estou falando das pessoas brancas, né? Então, eu não sei as condições das mulheres brancas que estão aqui, mas alguma de vocês estão aqui e deixou alguém tomando conta da casa de vocês? Por exemplo, eu não estou perguntando, eu estou só dando um exemplo. Como é que é isso na vida de vocês? Vocês estudam? Vocês vão para a faculdade? Né? Vocês trabalham? Quem que cuida da casa de vocês? O que vocês sabem dessa pessoa que cuida da casa de vocês? Né? Tem um texto muito interessante da Eliane Blum. Ela escreve para o El País e a gente replica no portal do Guelé 10 alguns textos que ela escreve. E tem um que já tem uns 2, 3 anos, que o título é Mamãe, onde moram as pessoas marrons? Leiam esse texto. E eu quero agradecer a oportunidade, né, das meninas aqui do Mapa do Acolhimento, a Larissa, eu não vou lembrar agora o nome de todas, mas, enfim, tá? A Ana, obrigada pelo convite. Eu espero ter ajudado e espero ser convidada de novo. Bem, queria agradecer também pelo convite, em nome do Divã também inteiro, a todas vocês, e que espero que se propague essas informações. Obrigada. Sim. Não, respondendo a Fernanda, né? Meu nome é Yara. Eu estou muito comovida de estar aqui, de ouvir vocês. E eu acho que o começo do que a gente pode fazer é isso, é escutar também. Eu tenho aprendido muito com uma filha minha que é bi, que tem me ensinado muito sobre sexualidade, cis. Enfim, outro dia ela ficou meia hora, mãe, que velha que você está, estou te explicando, você não entende e tal. E ela me traz com muita contundência a questão racial. Eu sou branca, hétero, classe média. Ela traz isso o tempo inteiro. A gente não pode esquecer. E isso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer. A gente se posicionar como branca, hétero, classe média, onde a gente estiver. E levar e trazer isso como uma afirmação, né, dizendo, é desse lugar que eu estou falando e eu tenho que ter consciência do privilégio que eu tenho. E isso que vocês trouxeram aqui me ajudou muito a pensar tudo isso e ter é como se estivesse dando consistência para essa ideia. E é um privilégio poder ouvir pessoas tão lúcidas e conscientes e batalhadoras. E devo confessar que eu acho que é por aí também. Tem que ter essa conversa e a gente tem que mesmo parar e olhar qual é o nosso lugar e saber que a gente está num lugar privilegiado e não esquecer disso, nunca, né? E usar isso para trazer a consciência. Então, eu queria agradecer muito esse painel, foi muito importante, assim. Muito obrigada. Eu queria agradecer também, acho que fez todo sentido, a gente fez uma construção, acho que só fez todo esse sentido porque a gente teve essa construção desse dia e foi possível das mulheres participarem e rolou bem. Eu acho que apontar o privilégio é uma coisa doída e que a gente não faz.
E, para além disso, vocês trouxeram coisas como não tem como escolher que guerra e que luta que eu vou. Porque se eu sou uma mulher negra e lésbica, se eu vou no movimento negro, não tem espaço para eu debater, porque é uma questão do feminismo. Se eu vou no feminismo, não tem esse espaço. Então, é muito lindo quando você inicia essa perspectiva interseccional que o feminismo negro traz, que aí não dá para escolher que luta que eu vou. E aí, essas duas falas trouxeram isso de uma forma muito maravilhosa, dessa dificuldade de uma mulher trans negra, por exemplo, assim, quais são os espaços, né? Assim, como que eu escuto, como que eu acolho, quais são as perspectivas que eu tenho que levar em conta, quais são as faltas críticas dessa mulher e quais são as diferenças. Eu queria agradecer muito por essa perspectiva e por colocar isso para a gente, porque a gente ali está no front, tá na base, e a gente precisa do dia a dia, porque é difícil mesmo. Obrigada, meninas.